Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de gênero literário, focando especialmente no gênero profecia, que é o gênero do livro que a gente está estudando, Abacuque. Hoje será então a terceira parte de profecia. Vamos lá! Hoje nós vamos rever o que já trabalhamos até aqui, e depois nós vamos estudar a questão específica dos subgêneros em profecia, ok? Então, vamos começar pela revisão. Lembre-se da imagem das frutas. Ela nos ajuda a lembrar que o gênero literário, ele é como as frutas, ele é de uma variedade enorme. E assim como nós precisamos saber especificamente como lidar com cada tipo de fruta, assim também é o gênero literário nas escrituras. Nós precisamos de uma forma específica de lidar com cada gênero literário, ok? E aí então nós vimos os gêneros literários nas escrituras, né? Lei, epístola, narrativa e etc. Nós vimos então que a profecia que vai de Isaías a Obadias e Miqueias a Malaquias, a profecia bíblica se caracteriza então por trazer imagens, ser muito imaginativa, metafórica, emotiva e usar menos palavras, ok? Nós vimos também as características específicas da profecia hebraica, não é? Nós vimos que ela se coloca como oráculo, ou seja, coleções de falas pelos profetas para o povo de Deus, né? A mediação é uma segunda característica aí da profecia, como nós já vimos, se refere ao fato de que o profeta tinha o papel principal de ser mediador entre Deus e o povo. Depois a predição, nós vimos que essa é uma pequena parte na profecia, mas ela existe. Então seria então o anúncio de eventos que aconteceriam no futuro, né? Em Abacuque nós vimos a questão do juízo de Deus, né? E a aliança. A aliança é a parte central da profecia hebraica. Ela reitera, interpreta a aliança mosaica, ok? Nós já vimos então essas características e vamos então adiante. Vamos ver hoje então os subgêneros da profecia. Nós vamos ver então os anúncios de juízo, os oráculos de salvação, os relatos instrutivos e alguns outros subgêneros variados. Então vamos começar aqui pelos anúncios de juízo. Os anúncios de juízo, a estrutura deles é convocação, acusação e anúncio. Nós vemos isso de uma forma muito clara em Abacuque capítulo 1 até o verso 11. Dá uma olhada lá, a gente vê então logo no início, sentença revelada ao profeta Abacuque, esse seria então a convocação. A acusação seria a primeira queixa do profeta, o verso 2 ao verso 4, e em seguida, o verso 5 em diante, que é a resposta de Deus à queixa de Abacuque, esse seria então o anúncio do juízo, ok? Então veja aí a estrutura: convocação, acusação e anúncio do juízo. E aí também tem os oráculos de Ais, que está inserido aí nos anúncios de juízo, né? Os oráculos de Ais, nós já vimos no texto de hoje, que estudamos o capítulo 2, ele traz um oráculo de 5 ais, né? Que estão divididos então nessa estrutura de acusação, ameaça e crítica. O primeiro ai, por exemplo, né? Ele tem essa estrutura de acusação, ameaça e crítica, né? Então nós acompanhamos essa estrutura em todos os 5 ais. Depois dá uma olhada no texto lá, ok? O lamento, o anúncio de juízo também traz o lamento. O lamento é uma oração a Deus, uma declaração de angústia ou lamentação.
Nós vimos isso no capítulo 1, verso 2 até o verso 4. Abacuque traz em forma de lamento por conta da a angústia do profeta, por conta da iniquidade então do seu povo, e a proclamação de aliança, né, que seria então a intimação de testemunhas, a acusação e o anúncio da pena. Você pode ver isso em Miqueias, capítulo 6, verso 1 e 2, ou Isaías, capítulo 3, verso 13 a 26, você vai ver essa estrutura muito clara, ok? Bom, os oráculos de salvação, eles têm o ciclo, que é o seguinte: pecado, juízo, arrependimento e restauração. Vou mencionando somente o texto, depois você pode ir verificando essa estrutura, ok? Em Ezequiel capítulo 11, verso 14 a 21, você vê essa estrutura. O oráculo do reino, né, que aponta para o futuro distante, alcance universal e aspectos dramáticos. Você pode ver isso em Joel, capítulo 3, verso 9 a 21. E a característica apocalíptica, né, que traria então a questão do mundo mau e sem esperança, a intervenção do Senhor, que acarreta em eventos catastróficos, e depois do juízo vem então a era de paz. Você vai perceber isso em Daniel capítulo 7. Tudo isso está inserido então em literatura profética no que tange a oráculos de salvação. A gente pode ver também os relatos instrutivos. Eles podem ser em forma de debate, né? Argumentação, declaração, refutação, está muito em Malaquias, em Isaías, né? Os discursos de exortação e advertência que vem com apelo, exortação, apelo, motivo da exortação, da advertência, né? Isso a gente vê muito claro em Isaías, capítulo 55, verso 1 a 3. Depois dá uma olhadinha lá. E aí, ainda dentro de relatos instrutivos, a gente pode ver também máximas de sabedoria e narrativas proféticas. As máximas de sabedoria, então, apareceriam em exortações e advertências. A gente vê isso em Isaías 10. E as narrativas proféticas, relatos da vocação, né, Jeremias 1, informações biográficas e autobiográficas, Jeremias 26 a 29, a gente vê isso. Também tem os subgêneros variados, né? A gente vê, então, dentro de profecia, a gente vê subgêneros, visões, cânticos, né? O livro do profeta Abacuque termina com um cântico belíssimo, né? Isso é um subgênero profético. Orações, né? Nós vimos que a queixa do capítulo 1, verso 11 em diante, de Abacuque, ele termina com uma oração dizendo: Senhor, eu vou me colocar na torre de vigia e esperar o que o Senhor tem a dizer. As cartas, né, a gente vê isso em Isaías, Jeremias, né? Nós vemos também representações simbólicas, né? Por exemplo, Isaías é ordenado que ande seminu, né? Isso está em Isaías capítulo 20, verso 3. Isso é uma representação simbólica da mensagem que o profeta está querendo levar. Isso não significa que a gente deve reproduzir isso, né? Tem muita gente em muitas igrejas fazendo isso, mas isso mostra para a gente como a gente deve lidar com a literatura profética para entendê-la de uma maneira mais adequada, ok? Muito bem, espero que tenha sido útil para você. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.